Eu vou falar aqui do MPLA, governação José Eduardo dos Santos versus João Lourenço. Entre aspas, depois vou falar um pouquinho da UNITA. Angola teve durante 38 anos sob gestão de José Eduardo dos Santos. E se me disserem que os seus filhos têm direito a ser ricos, têm, eu concordo plenamente. Mas os seus filhos não têm direito de pensar que o país era a casa do pai deles. O que é que isso significa? Que o seu pai fazia tudo o que os filhos diziam. A Isabel dos Santos já era a mulher mais rica da África. Já era dado a Isabel dos Santos diamantes todos da Angola durante anos para ela levar, vender, lapidar e pôr nas suas joias e depois pagar o governo angolano. A Isabel dos Santos nunca pagou um cêntimo dos diamantes da Angola a Angola. E isso foram milhões e milhões de dólares. A José dos Santos diz que geriu a TPA, não é, de hoje, com um orçamento de 9 milhões de dólares. Isso não sei quantos anos durou, mas esses 9 milhões de dólares investidos numa área mais importante como hospitais, teríamos feito ou tido muitos hospitais e muitas escolas. O Zeno, como se não bastasse de desfalcar os cofres todos do Fundo Soberano, mas ainda precisava de transferir os 500 milhões de dólares já no final do mandato do seu pai. E a Isabel, inconformada com tudo que tinha, ainda pediu ao seu pai para ser a PCA da Sonangol e ainda fez faturas de transferências de milhões de dólares para as suas contas no Dubai. Esse país era uma capoeira. Sabem por quê? Porque a Isabel chega, papá, quero isso, papá tá a dar. Papá, o meu amigo tem que ser ministro, não sei o quê, papá tá a dar. A Tigés chega, faz o mesmo pedido, o Zeno chega, faz o mesmo pedido e o pai estava a obedecer. E os amigos, os homens próximos, os Eduardo Santos também chegavam, cada um com o seu pedido e lá estava os Eduardo Santos. Isso era uma capoeira. Isso era um galinheiro, onde todo mundo cacarejava, Em suma, essa corrupção a que o João Lourenço está a lutar, a que o presidente João Lourenço está a lutar, é um mal que afeta todos os angolanos. Por quê? Vou dar um exemplo básico. O dinheiro que era para fazer 10 escolas, eles fizeram 2 escolas, desviaram todo o dinheiro, meteram nas suas contas na Europa e fizeram 2 escolas de péssimas condições. O dinheiro que era para fazer 5 hospitais, fizeram 1 hospital, desviaram para as suas contas e fizeram um hospital em péssimas condições. E o mesmo aconteceu com estradas, com água, com luz, com tudo. Pagaram todo o dinheiro, esse pequeno grupo dos Eduardo dos Santos, famílias, amigos, filhos, e meteram lá na Europa. O dinheiro está lá enterrado, Europa, paraísos fiscais. Resultado, o país não tem escolas, não tem hospitais, não temos água, não tem luz, não tem saneamento, não tem nada. Isso tudo, o único grande culpado é o Eduardo dos Santos. Porque ele é que dava sem limites a sua família, aos seus homens de alta confiança, a riqueza incalculável, enquanto o povo sofria e continua a sofrer. Quando foram encontrados séries de dólares da Angola na mão de terroristas, era sob a governação de Eduardo dos Santos. Naquele tempo, quem eram as pessoas que tiravam malas de dinheiro quando vinham aí os contentores de dinheiro? Eram os amigos dele, as famílias, os homens próximos, tiravam malas de dinheiro, paletes de dinheiro, sacos de dinheiro. Até hoje muitos deles têm dinheiro guardado aí nas suas casas, fazendas, enterrados. É por causa dos Estados Unidos encontrar as séries de dólares que vendia para Angola na mão de terrorista que proibiu de vender dólares para Angola. É com essa proibição que eu, como empresária, tive dificuldade em importar mercadoria e muitos empresários. Eu fechei a maior loja da cidade de Cabinda, despedi pessoas e muitos empresários fecharam a empresa porque não tinham divisas, dólares, para importar mercadoria. E o pouco que importavam, tinham que vender a preço alto. Por isso é que o saco de feijão, arroz, frango, por isso é que teve essa inflação de preços em Angola. Isso foi no tempo de Eduardo dos Santos.
Não foi por culpa do João Lourenço. O desemprego foi por culpa do presidente José dos Santos, não do João Lourenço. A dizer, está aqui a confundir as pessoas. Porque se nós pegássemos 12 milhões que ela geria, ou 9 milhões que ela geria até PA2, os milhões que o Zeno desfalcou do Fundo Soberano, os milhões que a Isabel desfalcou do petróleo, dos diamantes, vocês sabem quantas escolas nós teríamos nesse país? Quantos hospitais, luz, água? E pegar dos outros homens de confiança de Eduardo Santos, todos os milhões juntos, vocês sabem qual a melhoria de condições esse país tinha? Nós não teríamos tanta miséria, tantos pobres, não teríamos hospitais sem condições. A dizer isso que o pai dela foi se tratar fora por causa do mau clima político. É mentira. Qual é o hospital que o pai deles fez aqui em condições para o pai dele se tratar? Vocês já foram ao hospital de oncologia? Eu fui com a minha mãe ao hospital de oncologia de câncer. Não tem condições. E já desde o José Santos era presidente, que ia se tratar nas Espanha. 38 anos não fizeram os melhores hospitais em Angola. Por quê? Não temos as melhores universidades, por quê? Porque não lhe interessava, porque os filhos deles iam estudar em Londres, iam estudar nos Estados Unidos, e quem fica aqui é o povo, o pobre. Então eles nunca se importaram com o povo. No entanto, esse discurso aí da Tizé, de que o pai dele queria que o Adalberto fosse o presidente, é mentira. Porque a Tizé está a ver que a única forma dela voltar em Angola mais rápido é o Adalberto ser presidente. Porque se tem um candidato que é fiel, ou era fiel ao MPLA, é José Eduardo Santos. Tanto quanto que o José Eduardo Santos recebeu até o último momento o João Lourenço na sua casa. O João Lourenço não lhe obrigou. Ele nem tinha sequer a obrigação de receber o João Lourenço com a TPA, mas recebeu por quê? Porque ele tinha todo o cuidado de mostrar que o MPLA é o partido correto. Então ele recebeu o João Lourenço. Agora, se você está aqui a tentar ludibriar o povo, toda a desgraça do povo angolano é por culpa do José Eduardo Santos. Se não tem escolas, se não tem hospitais, se não tem condições, é por culpa do José Eduardo Santos. Porque uma pequena franja de pessoas da conveniência do José Eduardo Santos ficaram com a maior parte da fortuna do petróleo, do diamante, de todo o dinheiro que esse país gerou durante anos e anos de paz. E não vem aqui me dizer, porque a Isabel gerou emprego. A Isabel não fez mais do que a sua obrigação em gerar empregos. Aliás, se a Isabel e a Tizé fossem suficientemente inteligentes, não é? Eles sabem que a autossustentabilidade, aliás, que a autossuficiência econômica de um país passa pela industrialização. Quantas indústrias a Isabel fez aqui? Quantas indústrias, fábricas a Tizé fizeram aqui? Nenhuma. No entanto, não venho aqui falar que o João Lourenço é culpado. Não, o João Lourenço não é o MPLA. Tanto quanto que o João Lourenço não compactua com muitas coisas do MPLA. Por isso é que o João Lourenço, no seu discurso de tomada de posse, disse que altos dirigentes do MPLA vão pagar pela corrupção. E pagaram. Graças ao João Lourenço, Angola caiu da lista do país mais corrupto. Porque a corrupção é o pior mal da Angola. Graças ao João Lourenço, hoje muitos altas patentes do MPLA têm medo de roubar. Graças ao João Lourenço. E para mim, no plano espiritual, o João Lourenço foi o homem que Deus enviou, sim, para livrar Angola da escravatura do José Eduardo Santos, sua família e seus amigos. Porque quando o José Eduardo Santos perguntou quem que estava disposto a ser presidente, o João Lourenço foi o único que levantou a mão. E ainda assim o presidente José Eduardo Santos, foi quando pediu aos seus homens, quando perguntou aos seus amiguinhos que ele queria que fossem presidente, os seus amiguinhos recusaram. O único que aceitou foi o João Lourenço. Então, na missão espiritual de Deus, estava predestinado que o João Lourenço fosse o presidente da Angola. O Adalberto é muito romântico para Angola. Aliás, um presidente que chega e a sua luta não é contra a corrupção, esse presidente não serve para Angola. O Adalberto ainda tem que ficar rico. Primeiro vai ficar rico, depois vem gerir Angola. Porque senão também vai mais fazer corrupção. Nós não queremos. A prova é que a UNITA é um partido que nem está organizado.
Só há dias é que a UNITA vi que inaugurou, sei lá, sede aonde. Então você, o maior partido da oposição, não tinha sede. Só agora é que está a inaugurar sede. Onde é que estão os teus quadros? Se você ganhar presidente, quem é que vai pôr como ministros e deputados? Então, Adalberto, você precisa se preparar mais um pouco. Ainda não estás pronto para ser presidente de Angola. O escolhido e que ainda vai ser presidente por mais 5 anos é o João Lourenço. Então não troquem Jesus Cristo por Barrabás. Não troquem. Porque tudo que está-se a passar, o facto do corpo do Gerardo Santos não vir é karma. Ele está a pagar pelos seus pecados. Significa que o corpo dele nem merece as honras desse povo, que esse povo sofre demais por causa dele, porque toda a desgraça desse povo é por causa dele. Aliás, é tão karma que as filhas estão aí, nem luto fizeram. A Isabel não foi lá assistir o desfile. Disseram que o KTPA publicou, é mentira. É verdade. Foi assistir o desfile em Sicília, o desfile da Dolce Gabbana. O único erro que a KTPA cometeu é que falou que é concerto. Mas ela foi, sim senhora, quando estamos aqui do luto, ela foi, sim senhora, assistir o desfile. A minha amiga estava lá, teve com ela. São frias. Nem luto. Quem perdeu pai, quem perdeu mãe, sabe a dor que dá. E essas meninas nem luto. Então quer dizer que o João Lourenço é que matou o pai delas. Elas já sabiam que o pai delas ia morrer. Quando você tem câncer, os médicos já te dizem, olha, o teu pai vai morrer daqui a dias, conforme falaram com a minha mãe. Então... João Lourenço precisava matar uma pessoa que já tinha câncer, que tem os dias contados. Aliás, justifica o comportamento delas. Elas já sabiam que o pai ia morrer, e daí já estarem preparadas e nem viverem o luto, estarem a viver de uma forma normal. Porque quando a minha mãe morreu, me apetecia morrer. Nem rede social eu utilizei durante 40 ou 50 dias. Nem trabalhar, nem falar, nem comer. Agora imagine ir à praia se expor, ir assistir um desfile da Dolce Gabbana. Isso é karma, isso é pecado do Gerardo Santos. Até os filhos nem lhe estão a honrar. E quem vai ser o povo angolano para lhe honrar? Povo que está pobre. Então não se deixe influenciar. Eles nunca se importaram com o povo. Quando o país esteve em crise, o hospital esteve a precisar de materiais gastáveis, luvas. Aquele tempo a Isabel dava festas grandes de milhões em Cannes, Porto Cervo, viviam lá vidas e continuam a viver vidas de luxo. Aquele dinheiro está onde? Então, não votem errado. A nossa luta é contra a corrupção. E a única pessoa que está hábil e capaz de lutar contra a corrupção é o João Lourenço. Eu sou contra a corrupção. Eu digo não à corrupção. Eu vou votar e todas as pessoas que eu puder influenciar vão votar no João Lourenço. Porque qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e com seus mais 86 bilhões de neurônios a funcionarem perfeitamente vai votar no João Lourenço. Porque o João Lourenço é contra a luta contra a corrupção e não é seletiva. Está sim senhora, educou sim senhora e saímos sim do ranking do país mais corrupto. E estamos sim a caminhar no bom sentido. Por isso ele vai merecer sim o meu voto. Todos os meus funcionários, todas as pessoas que eu puder influenciar vão e devem sim votar no presidente João Lourenço, porque é a escolha mais certa. Olá a todos. Eu não vi a live da Tizé, mas disseram que ela chamou-me de prostituta e que pedi ajuda a ela no financiamento que o banco dela recusou. Eu nem sabia que o Banco X era o banco dela. E não sei mais o que, não me lembro. Disseram-me 3 coisas que ela falou de mim. Primeiro, quero que fique claro que eu não sou amiga do João Lourenço. Nunca tive com ele pessoalmente. Nem sou amiga da Ana Dias. Não recebi nenhum cêntimo, nem do MPLA, nem do João Lourenço, para fazer o vídeo que fiz. Não preciso bajular ninguém. Porque assim como o Gerardo Santos foi presidente de Angola, ficou ex-presidente, o João Lourenço também é presidente e vai ser ex-presidente. E seja lá quem for o presidente que vier, eu continuarei a ser a empresária. Porque o meu negócio é do povo. Quem compra as minhas roupas é o povo. E então, eu tenho todo o direito de defender o povo. Porque o dinheiro desse país é do povo. E eu não beneficiei de nenhum dinheiro de corrupção desse país.
Se beneficiasse, eu não teria só uma marca, né? Eu teria fábricas e fábricas. Quisera eu ter oportunidade, eu seria das mulheres mais ricas do mundo, não da África. No entanto, estou com a minha consciência tranquila. A Tizé não me ofende, dizendo que eu sou prostituta, não. Ao contrário dela, eu sempre fui uma mulher muito amada. Os meus relacionamentos sempre recebi muito amor. Sempre trataram-me com imenso carinho, com imenso cuidado e com imensa atenção. Os homens sempre tiveram muito respeito e muito medo de mim. Já o caso dela, eu acho que foi sempre tudo por conveniência, né? Tanto quanto que o marido dela, acho que hoje está milionário, deu-lhe um pontapé na bunda. Eu acho que ela queria, eu estava apaixonada pelo Matias, e o Matias também deu-lhe um pontapé na bunda, por isso que ela ia bombardear o Matias. E nenhum homem mais lhe queria, a não ser os homens que lhe queriam por causa de algum interesse, né? Eu acho que ela nunca foi amada de verdade, como eu, que sou muito amada, sou uma mulher muito bem resolvida sexualmente, no amor. Eu vivo relações muito intensas. No entanto, ela não me ofende mesmo, a me chamar de prostituta. Ela diz o que? As minhas bircas, não sei o que. Olha, ao contrário dela. Vê-se o nível tão baixo do pensamento dela que ela usava bircas falsas. As carteiras dela eram falsas. E a Tizé está frustrada, está maluca. Ela está habituada a ser o centro das atenções, a ser a filhinha do presidente que tem tudo. E há 5 anos... ela viu-se ser reduzida em nada. Ela disse que pedi financiamento do banco dela, né? Que pedi ajuda dela, né? Não sei como é que eu faço isso, mas só um minuto. Pronto, está aqui. Termo de quitação de dívida, não é? Grupo Befran. É minha empresa. Pronto, então ela está maluca, está frustrada, está a inventar inverdades. Ela quer a todo custo que o Adalberto ganha. Para tua boa informação, Tizé, a função pública são muitos funcionários, as FAS, a polícia, todos os funcionários da função pública, educação, nós os empresários. Então nós não vamos votar na UNITA, nós vamos votar no MPLA, e nós somos a maioria. Então prepara aí o teu luto, porque o João Lourenço vai ganhar, o MPLA vai ganhar, minha querida. Eu não vou cair no teu jogo baixo. Uma pessoa que vive em Londres há 5 anos, mas as atenções estão em Angola, só fala de Angola, só quer saber de Angola. Uma ex-filha do presidente que virou digital influencer, meu Deus do céu. Em tempos, ligou-me o homem dela, o assistente dela, a pedir roupas, né, para dar e para ela publicar. Eu disse, não, eu não dou roupas. Eu não dou roupas a famoso, de graça, em troca de publicações. Eu não dou, porque é meu negócio, eu tenho financiamento, eu tenho despesas a pagar. E eu não dei. É só para ver o ridículo que ela baixou, que ela reduziu. Se vocês verem nas redes sociais dela, não tem lá os amigos, que eram os amigos dela quando ela era filha do presidente, todos lhe fugiram, todos lhe abandonaram. Os comentários todos lá é de pessoas que nunca beneficiaram nada. No entanto, a Tizé está frustrada. A Tizé está sedenta de voltar para Angola e não está a ver como. Daí essa guerra, para a UNITA ganhar, essa guerra com João Lourenço. Tizé, nunca mais voltarás a ser aquela filhinha de Eduardo Santos. Acabou. Acabou. Toca a vida, trabalha, arranja uma ocupação aí em Londres. E vê se seguras-te aí, porque eu acho que vais ficar mais 5 anos, tá? Um beijinho. Não me ofendeste o facto de me chamares de prostituta. Sempre tive opiniões próprias. Sempre emiti as minhas opiniões aqui publicamente. Há muitas coisas que o MPLA faz que eu também não compactuo e sempre deixei aqui muito claro. Não sou comprável, porque não tenho preço. Nunca me deixei comprar quando estava mais necessitada e não será agora. No entanto, olha, minha querida, eu se fosse você, arranjava um negócio aí em Londres, na Europa, qualquer país. Lançaste agora uma marca, né, de vestuário. Olha, até sou inspiração dela. Ela viu que o meu negócio está correndo tão bem, então lançou uma marca agora de vestuário. Um beijinho, toda a sorte do mundo para ti, tá? Esquece, nunca mais voltarás a ser quem tu eras. Acabou. Beijo!